Normas da Corregedoria Geral da Justiça, preparatório para o concurso público de escrevente técnico judiciário do Estado de São Paulo, revisando questões anteriores. Quanto à ordem dos serviços dos processos em geral, cabe aos escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, aos escreventes, zelar pela correta numeração das folhas dos autos e, na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto, em sequência, certificando-se. No que concerne à consulta e carga dos autos, se, intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista, fora do cartório, e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Quanto ao processo eletrônico, é de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital, não sendo oponível, em nenhuma hipótese, a alegação de seu uso indevido. As normas da Corregedoria Geral de Justiça definem a correição ordinária como sendo a fiscalização prevista e efetivada segundo as referidas normas e leis de organização judiciária. Acerca da consulta ao processo eletrônico no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as normas da Corregedoria Geral de Justiça prevêem que os advogados, os defensores públicos, os procuradores e membros do Ministério Público, não vinculados ao processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Em relação ao protocolo e à juntada de petições, as normas da Corregedoria de Justiça prevêem que é vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo em hipóteses excepcionais, como quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Aspectos do sistema informatizado oficial previstos nas normas da Corregedoria Geral de Justiça. O sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, que é o número do protocolo que seguirá a série única. Acerca da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos, prevêem as normas da Corregedoria Geral da Justiça que os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Nos termos das normas da Corregedoria Geral da Justiça, o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo das demais combinações legais. Recebida petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificar esses objetos, lavrando certidão, sempre que possível, na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Sobre o acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, tendo em vista as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é correto afirmar que os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão, pessoalmente ou mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame por qualquer pessoa, no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. A respeito do sistema informatizado oficial, é correto afirmar que as normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevêem que os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. No que tange à ordem geral dos serviços, é correto afirmar que, após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de carga e demais papéis
desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo poderão ser, por qualquer modo, inutilizados mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. Excetuados os casos especiais decididos pelo juiz, os autos de processos não poderão exceder-se de 200 folhas em cada volume. Mediante controle de movimentação física para garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderá ser deferida ao advogado ou estagiário de direito regularmente inscritos na OAB que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes a carga rápida pelo período de 1 hora. O acesso aos autos judiciais e administrativos, por meio do exame em balcão do ofício judicial ou seção administrativa, de processos em andamento ou findos, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado ao público em geral. O acesso aos autos judiciais de processos em andamento ou findos, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral, por meio do exame em balcão do ofício judicial. Em relação à ordem geral dos serviços, as certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido. A escrituração nos livros e papéis deve ser sempre feita em vernáculo, com tinta preta ou azul, indelével. O desentranhamento de documentos do processo deverá ser efetuado mediante termo ou certidão nos autos, constando o nome e documento de identificação de quem os recebeu em devolução, além do competente recibo. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogados com procuração nos autos, autorizar que acadêmicos de direito consultem processos que tramitam em segredo de justiça. Nenhum processo deverá permanecer paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados. Tampouco deverá ficar sem andamento no aguardo de diligências por mais de 30 dias. Fica vedada a utilização de chancela e de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Os documentos desentranhados dos autos poderão ser substituídos por cópias simples. Excetuados os casos especiais decididos pelo juiz, os autos de processos não poderão, via de regra, exceder em cada volume 200 folhas. A retirada de autos judiciais em andamento no cartório pode ser realizada por estagiário regularmente inscrito na OAB e constituído como procurador de uma das partes. As certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido. Os autos de processo, excetuados os casos especiais decididos pelo juiz, não poderão exceder de 200 folhas em cada volume. O ofício de distribuição judicial não existirá nas comarcas com uma única vara. Após revisados os livros de carga e demais papéis, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo, poderão ser, por qualquer modo, inutilizados mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente, decorrido do último registro efetuado o prazo de 2 anos. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, de acordo com o disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores. Nos termos do que está consignado expressamente nas normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os documentos desentranhados dos autos poderão ser substituídos por cópia simples. De acordo com o dispositivo expresso das normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido. As certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo
contado da data do recebimento em cartório do respectivo pedido, de 5 dias. Em até 30 dias, depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria. Suponha que, em apuração preliminar, concluiu-se que Arturo e Xênia, ambos servidores públicos do Tribunal de Justiça, ocupantes de cargos de provimento efetivo, cometeram infrações cujas penas previstas são, respectivamente, de suspensão e demissão. Todavia, Xênia aposentou-se logo em seguida. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que Arturo deverá responder a uma sindicância e Xênia a um processo administrativo, podendo vir a ter cassada a sua aposentadoria. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante, exemplificativamente, garantia de lugar privilegiado em filas ou distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial. No tocante à movimentação dos autos, as normas da Corregedoria Geral da Justiça determinam que deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 1 dia e executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Nos moldes das normas da Corregedoria Geral da Justiça, contempla a alternativa correta a respeito da consulta de movimentações processuais e decisões. Os processos que tramitam no Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Bons estudos e até o próximo vídeo.